Você já ouviu falar dessa expressão ou já viveu isso em alguma área da sua vida? Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, sejam todos bem-vindos. Eu quero hoje falar com vocês um pouco sobre isso, sobre essa frase do início do vídeo. Hoje eu quero dar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu creio que todos já conhecem a história dele, mas hoje eu quero trazer aqui num outro sentido. Paulo era um cidadão romano, judeu da dispersação, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Ele conhecia profundamente a cultura grega, era ensinado por Gamaliel, que era um renomado doutor da lei, e Paulo se tornou perseguidor dos cristãos. Então por aí a gente já vê, Paulo ele estava em um lugar que ele achava que ele se encaixava, mas aquele lugar não servia para ele. A palavra de Deus nos diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que no caso é Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então a gente vê que Paulo ele seguia um propósito. O propósito dele, no caso, era perseguir os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo isso certo, porque para ele era como se eles estivessem afrontando ao próprio Deus. E nós vemos que Paulo, assim como eu já falei, Paulo ele se encaixava naquele lugar, porque ele sabia de toda a lei, ele tinha aulas lá com Gamaliel, que era um doutor da lei renomado, então ele sabia de tudo. Mas só que aquilo não servia para ele, aquele não era o propósito de Deus para ele. E hoje eu quero te dizer, se você está em algum lugar que você acha que você se encaixa, mas não está cumprindo o propósito de Deus, pare e volte ao propósito de Deus. Retorne aquilo que Deus tem para sua vida, retorne aquilo que o Senhor tem para você. Paulo ele acreditava que aquilo que ele seguia era o certo e de alguma maneira estar fazendo justiça para Deus. Ele se encaixava, mas não era para ele. Até que ele encontrou ao Senhor. Então passou a cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. A palavra diz: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então nós vemos aqui que o Senhor ele teve um encontro com Paulo, que antes era Saulo. E nós vemos que quando ele encontrou com Jesus, quando Jesus encontrou com ele, Paulo ele foi extremamente impactado pela presença do Senhor. E naquele momento ele pôde entender que o propósito dele não era perseguir os cristãos, o propósito dele não era estar no meio dos fariseus, o propósito dele era servir ao Senhor, o propósito dele era ser um profeta do Senhor, o propósito dele era realmente impactar as vidas através da história dele, através das pregações, através das ministrações dele. E é isso que você tem que entender. A sua vida, você foi feito por um propósito, e esse propósito é impactar as vidas, esse propósito é impactar gerações, esse propósito é impactar os corações, esse propósito é impactar pessoas que vão estar no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, pessoas que vão estar na rua e você vai passar perto e você de alguma forma vai impactar aquelas pessoas. E isso é a verdadeira essência de Jesus, esse é o propósito que Jesus tem para a sua vida. Continuando aqui na palavra diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo ele já tinha começado a entender o que Jesus tinha ministrado no coração dele, que ele era um vaso escolhido pelo Senhor para levar a palavra dele a todos, a toda criatura. E esse é um mandamento que o Senhor nos dá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Continuando, diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vemos que Paulo ele entendeu que todo o conhecimento que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha das culturas, da lei, né?
não servia de nada a não ser ter o Senhor Jesus na vida dele, a não ser ter o Senhor Jesus como prioridade dele e a não ser cumprir o propósito do Senhor. Então, que você realmente venha a entender que os propósitos do Senhor para sua vida são maiores e melhores do que os seus. Não é porque você se encaixa em algum lugar, não é porque você está fazendo alguma coisa, que muitas vezes isso serve para você. Comece a entender o propósito que o Senhor tem para você. Comece a buscar intimidade com o Senhor e entenda aquilo que Deus tem para você. Entenda aquilo que Deus tem para sua vida. Seja sensível ao Senhor e cumpra a vontade do Senhor em nome de Jesus. E para a gente finalizar o nosso vídeo, a palavra também nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É Ele que sabe o propósito que Ele tem para você. Então, se entregue a Ele, busque a Ele com intensidade e cumpra o propósito que o Senhor tem para sua vida. Não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra, com mais pessoas que realmente precisam descobrir o propósito delas no Senhor. E entenda que o Senhor, Ele tem o melhor para você, Ele tem um propósito para você. Então que a sua vontade, o seu desejo seja cumprir esse propósito e que você venha dar ouvidos, que você venha ser sensível, assim como o apóstolo Paulo foi. E nós vemos que a história dele impactou aquela geração e ainda tem impactado muitas gerações, inclusive a nossa. Então dê ouvidos à voz do Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo no nome de Jesus. Guarde essa palavra sobre o seu coração, que o Senhor te abençoe a cada dia mais no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.